atrasada, né? E até participando de, né, de jurado, Nossa. uma coisa muito corrida. Ainda tinha que ir na rádio, ele chegou atrasado na rádio. Isso agradece muito pelo tempo. Então, a nossa proposta, nosso trabalho é basicamente para fazer um conteúdo gerado a o rádio hoje no século XXI. Né? Aí a gente tem como proposta basicamente 3 entrevistas. Uma de um ouvinte, a outra seria de uma pessoa que trabalha no meio, mas não necessariamente é o locutor naquela senhora, e outra de um radialista mesmo. Entendeu? Voltada nesse ambiente mais do século XXI, assim, a gente queria só que a senhora falasse primeiro um pouco do que a senhora faz, né? E o papel que a senhora desempenha na Rádio USP, que é onde a senhora trabalha. Bem, eu sou repórter. Às vezes, eventualmente, sou locutora, eu apresento, período de férias, eu apresento o jornal. E, basicamente, durante o dia, faço todas as minhas reportagens, gravo sonoras, com as últimas notícias. E eu também sou responsável pela que a gente chama de coordenação do jornal. Isso é, eu monto o jornal da tarde. Seria algo próximo de um editor? Eu acho que a gente pode chamar de editor no jornal impresso, porque o editor de rádio, ele mexe com a edição sonora, entendeu? Ele faz os cortes, ele faz a montagem das matérias. Eu monto a organização do jornal. O que vai ser destaque, o que entra depois, e aí dentro disso, quais são, assim, eu vou paginando o jornal. Então, por exemplo, eu vou marcando a cada 3 matérias, a cada 3 notas que eu escolhi, entra uma matéria ou uma sonora, que a gente diz. Sonora é quando eu gravo alguma coisa, né? Eu falo, aconteceu hoje, tal coisa assim, isso é uma sonora. E os outros recortes. Ou algumas entrevistas que a gente faz normalmente gravadas durante o dia. Entra muito pouco entrevista ao vivo por causa de tempo de jornal. Então eu controlo o tempo, eu controlo as entrevistas entradas. Se tiver que entrar ao vivo, entra alguém ao vivo, eu digo agora, corta, volta. Né? Mas o nosso jornal, eu trabalho numa rádio pública, né? A rádio é uma rádio educativa, tem esse viés educativo. A gente não tem muito essa preocupação por cobrir imediatamente tudo que está acontecendo. A gente dá a notícia, mas a gente não tem uma equipe para que eu mande um repórter para cobrir o trânsito, para ir para a rua, para que outro repórter faça, sei lá, vá para o palácio, cobrir a manifestação. Então, a gente acompanha tudo isso normalmente via agências de notícias e a gente cobre alguns eventos que a gente considera mais para o nosso público, né? Que são eventos relacionados à educação, eventos ligados à cultura, essas coisas assim. A senhora já está envolvida nesse meio há muito tempo também? Então, eu tenho de formada, não sei se está falando isso, né? Mas eu me formei há 33 anos. E antes disso eu já trabalhava em televisão. Depois quando eu me formei, meu primeiro emprego foi em rádio. Depois eu saí do rádio, aliás, até continuei. Eu fui embora para o Nordeste, porque meu ex-marido era editor esportivo, então a gente viajava muito, ele foi para a Globo lá. E eu acabei indo para a Globo lá, ficando um pouco na rádio, mas eu fazia muita coisa em casa, porque eu tinha um bebê e não tinha família lá. Depois lá eu dirigi um jornal, eu passei para a área impressa, continuava fazendo rádio e fazendo área impressa, depois eu voltei para São Paulo, e em São Paulo eu prestei concurso para a USP. Estou lá 22 anos. 22 anos só de USP. Só de USP. E lá eu já assumi todas as cargas que você pode imaginar em termos de jornalismo. Eu fui diretora da agência de notícias da USP, que foi a primeira agência científica no Brasil, ligada à ciência e tecnologia. Eu fui diretora do portal da USP. Eu fui, por volta de uns, nem sei quantos anos, assessora de imprensa da reitoria da USP, da Universidade. E há uns 7 anos, mais ou menos, eu sou repórter da rádio. Basicamente 22 anos só dentro da rádio, né? A senhora já deve ter visto bastante coisa, né? A senhora poderia falar pelo menos algumas características, assim, que a senhora viu, por exemplo, de quando a senhora entrou, tanto no rádio, no meio que a senhora trabalhou, para hoje, alguma evolução, alguma... O mais curioso, que eu sempre me chama, eu comento isso com os alunos, né, e que eu acho que mudou muito, você imagina que quando eu entrei, a gente não tinha essa facilidade hoje em dia de entrar na rua, em primeiro lugar.
entradas eram muito, eu tinha que ir a um lugar, gravar, voltar com o material, né, editar esse material o mínimo possível, né, em fita cassete, e para poder colocar no ar. Então você não tinha a agilidade que você tem hoje. Hoje eu lembro de qualquer lugar. Na verdade, o meu gravador é um pendrive, é um gravador que eu tenho próprio, então eu chego, por exemplo, eu vejo alguma coisa assim na frente, eu gravo, chego aqui e mando para a rádio imediatamente ele está no ar. Então é uma facilidade. A outra coisa é o processo de edição. Quando eu entrei em rádio, eu praticamente não editava minhas matérias, porque era uma coisa tão complicada, eu não me lembro mais o nome, mas você imagina que a fita, né, você botava as matérias num bolo de fita grande, e você pegava as fitas para edição e você cortava, né, como é aquela coisa de cortar papel? Estilete. Um estilete. E você emendava com alguma coisa parecida com um durex. Tinha um nome, mas não era durex. Que legal. Então você fazia edição daquele. Então imagina que você tinha que ter uma atenção para ouvir, para ser aqui nesse ponto, né? Se você não fosse muito treinado, você cortava um pedaço da matéria. Então, literalmente, você tinha que cortar a matéria. Mesmo, literalmente, né? Hoje em dia, quando eu voltei a trabalhar em rádio agora que eu chego já há uns 7 anos, uma das coisas que me surpreendeu foi isso, porque eu simplesmente faço as minhas matérias e eu edito aqui. Eu edito na minha casa, normalmente eu faço algumas séries especiais, eu levo para casa e eu edito no meu computador em casa. Por quê? Porque você tem um programa de edição que você faz a mesma coisa que você fazia com aquele estilete, né? Mas na verdade numa tela. Você vai lá e corta um pedaço, junta, une isso aqui, tira todos os A's, E's, U's, né? A gente fala muito mais bonito, o entrevistado também fala mais bonito, né? E essa facilidade me fascina. Eu acho que o rádio é apaixonante por causa disso. Por exemplo, eu saio agora da redação e eu estou no trânsito, eu posso entrar pelo telefone celular dizendo, olha, o trânsito está parado aqui na 23 de maio. Se faz direto isso. É diferente da televisão, tem que mandar um caminhão de link para lá, tem que estacionar num determinado lugar, onde precisa de autorização, né? É um custo absurdo, que envolve muita gente no link. Né? Na rádio, não. Você entra pelo telefone, de onde você estiver, você é muito mais imediatista. Né? Por isso que o rádio, embora todo mundo tenha pregado a morte do rádio, ao longo desses anos, né, quando começou... Surge um veículo novo, uma mídia nova, o rádio acabou. O rádio acabou. Claro, o rádio ele se reinventa sempre. Né? Você está falando nesse novo momento, por exemplo, antigamente você escutava rádio, você conseguia escutar, sei lá, rádio expulsante, rádio Globo, né? Porque chegava num determinado momento, a rádio não pegava mais. Então, só aqueles rádios, ou aquelas rádios que tinham uma potência maior, rádio pequena, a tendência era desaparecer. Você não conseguia ouvir em lugar nenhum. Agora você ouve na internet. Então você pega a rádio USP, que tem dá para você escutar em São Paulo, dá para você escutar até uma parte do interior, dependendo da região. Sabe, eu escuto a rádio nos Estados Unidos, eu escuto a rádio na Europa, em qualquer país que eu esteja, engraçado. Eu fiz um vídeo de lá para porque você escuta no computador. Isso que fez, tecnicamente, igualou as rádios. Aproveitando um pouco da fala, né, que a senhora teve, essa questão de aparecer um veículo novo de comunicação, né, e o outro, no caso, né, ser considerado quase como um final dele. Né? Aproveitando um pouco essa visão que a senhora tem, será que pode-se dizer alguma evolução ainda, por exemplo, do rádio, assim, em relação a essas novas tendências mesmo? A senhora poderia, sei lá, talvez antecipar alguma coisa? É difícil, né? Eu acho muito difícil. O que a gente sabe é que as comunicações, elas cada vez mais vão ser móveis, né? O suporte, né? O rádio já tem essa possibilidade. Até com os aplicativos que você pode baixar para escutar em qualquer lugar. A televisão está assim, né? Você baixa
você baixa os aplicativos do Bom Dia São Paulo, você baixa aquilo e vai assistindo o jornal no seu celular. Né? Então você está tendo essa facilidade. Eu ainda não sei, assim, eu falo que a minha angústia, eu sempre falo isso, né? Acho que a minha angústia é que quando os alunos entram na faculdade, eu não consigo apontar para eles em que mídia eles vão trabalhar quando eles saírem daqui a 4 anos. É impossível, porque a evolução foi tão grande. Vocês imaginam, quando eu falo que eu entrei no rádio, que era fita, quando eu entrei na faculdade, eu comprei uma máquina de escrever portátil, né, aquelas manuais, eu não sabia da tipografia, e eu ficava lá com o dedo, tentando escrever minhas matérias. A folha era uma lauda, né? Você errava aquilo, rasgava tudo, jogava fora, começava novamente, então não tinha nem como voltar. Depois apareceram umas mais sofisticadas, mas não tinha como voltar. Então você usava aquilo. Não podia errar, né? Se você errasse uma palavra, uma letra, tinha que jogar fora e começar tudo de novo, né? Começava tudo de novo. Comprei um gravador, até falando em rádio, nas minhas aulas de rádio, eu comprei um gravador desse tamanho. Eu me lembro que eu trabalhava para sustentar a faculdade, né? Tinha 2 empregos, né? Eu era secretária e trabalhava finais de semana como guia de turismo. Eu morava no Rio, então levando as pessoas que conheciam Pão de Açúcar, Frescovado, passeios típicos de turista. E a coisa que eu mais pedia quando eu fazia amizade e tal, não sei o que, era assim como mandar um gravadorzinho pequeno para mim, porque fora ainda era um fita cassete, né? Mas fora, no Japão, por exemplo, já tinha esses gravadores. Né? Eu tinha meu sonho, era ter um gravador era desse tamanho, eu andava pendurada, né? Tinha uma coisa, andava pendurada com aquilo no ombro e tal, era o máximo, eu andava com aquilo. E para fazer meus programas de rádio, eu também comprei uma vitrolinha portátil, desse tamanho, que eu montava, né? Eu ligava o gravador, né? Deixava 5 dedos na pauta, assim, e ia colocando música, a trilha sonora, que gravava, falava. Olha que loucura, né? O que a gente evoluiu, né? Hoje em dia. E aí é que eu falo assim, o jornalista, os alunos às vezes ficam bravos comigo. Mas, assim, o jornalista, ele tem que ter conteúdo. Porque quando ele sair daqui, ele não sabe qual a técnica que que ele vai ter que conhecer naquele momento. Só que técnica a gente aprende rápido, conteúdo a gente não aprende. Eu já recebi um e-mail de uma aluna que é representante de sala, espero que não seja da sua sala, mas assim... Eu também não. E eu pedi até desculpas para ela, que eu falei, é muito chato eu ter que falar isso por internet de vocês, mas ela me disse assim, professora, sabe o que é? Os alunos querem saber que se eles não participarem da semana da comunicação, eles vão ficar com falta. Aí eu falei assim, olha, já estou oferecendo uma semana da comunicação para vocês, com profissionais, com gente de qualidade, para que vocês tenham conhecimento de uma forma diferente, e não só pela visão do professor, porque todo mundo contribui para a formação. Jornalismo é conhecimento. Então, eu tenho muita vergonha de um aluno meu perguntar se vai ficar com falta. A preocupação dele não é aprender, é a falta. Sabe? Eu falei, sai esse aluno, fica em casa, tranquilamente, né? Mas assim, não venha depois, no final do curso, me encher o saco dizendo que não tem atividades complementares suficientes, ou que não participou, não sei o quê. Mas é um enriquecimento pessoal mesmo, né? Aí, técnicas vocês vão conhecer dezenas de técnicas durante a faculdade, depois na vida profissional de vocês, no amadurecimento, como eu passei por todas essas etapas. Agora, conhecimento, a bagagem, né? Estrutura, né? Isso que vocês vão aprender por meio desses professores que eu posso garantir para vocês que são muito competentes. Professora, só última pergunta, né? Não sei se o Michael vai querer completar alguma coisa. A gente queria ouvir também um fato marcante da senhora. Por exemplo, nesses anos todos de experiência que a senhora tem no rádio, alguma coisa que a senhora viu, alguma coisa relacionada? Talvez. Eu acho que eu tive assim, alguns momentos que me marcaram.
um momento que foi importante para mim, porque eu estava começando a carreira, eu tinha saído da faculdade, entrei no Rio de Janeiro numa rádio Capital, que na época era uma rádio que estava querendo se firmar como uma das melhores no Brasil. Trabalhei com pessoas fantásticas, como Alberto Dines, grandes nomes do jornalismo, gente que eu ficava, sabe, o meu chefe de jornalismo depois foi ser o assessor do Tancredo Neves, quando ele se tornou presidente da República, no final nem foi, né, mas um belíssimo jornalista, gente muito competente. E eu cheguei na redação e uma das primeiras coisas que eu fui cobrir foi a vinda do Papa João Paulo II ao Brasil. Imagino que eu nem, a primeira vinda dele, eu nem sou católica, né? Não sou nada católica, muito pelo contrário, não tenho muita relação com religião. Mas foi uma das coisas mais marcantes que eu passei, até porque você sai para cobrir aquilo e uma visão diferente, né, de você. Você está em casa, você não é católica mesmo, você vê aquilo na televisão, não tem muita importância. Depois você vê a fé das pessoas. Descobri algumas coisas, mais recentemente, alguns fatos marcantes, né, quando você tem que noticiar coisas que você sabe que vai mudar a história. É isso que eu ia perguntar para a senhora agora, se nesse século, a partir do ano 2000, 2001, quando mudou o século, se teve algum fato que a senhora foi lá e cobriu e falou, não, esse fato marcou, tipo, não só profissionalmente como pessoalmente. Eu vou contar uma coisa para vocês, não como repórter de rádio, mas como assessora de imprensa da USP. Eu trabalhava praticamente com divulgação de ciência e tecnologia, então a gente sempre trabalhava com fontes. E eu estava em casa no domingo, dia 26 de dezembro de 2007. Eu estava na minha casa com a família reunida, todo mundo, você imagina, 26 de dezembro, o Natal caiu no sábado, então a família toda em casa, né? Eles acabaram indo para passar o fim de semana, almoçar no sábado, no domingo, né? Passar o Natal todo lá. E evidentemente que eu deixei o meu celular dentro da bolsa, não me incomodei muito, o meu celular era da USP, basicamente profissional. Quando o telefone da minha casa toca, ninguém tinha o telefone da minha casa, o telefone sequer estava em meu nome, estava no nome do meu ex-marido. E eu atendi a ligação e era da TV Globo. E eles me disseram sobre o tsunami que varreu os países da Ásia, principalmente Tailândia, Indonésia e assim vai. E eles precisavam de especialistas para falar sobre aquilo. E eu não... Imagina, USP fechada, né, porque eles normalmente fecham esse Natal e Ano Novo, e eu comecei a revirar tudo quanto é canto para ver se eu conseguia encontrar alguém que pudesse falar sobre isso. Na verdade, na USP nós temos 2 profissionais que falam sobre sismologia. E eu tentava encontrar um desses profissionais e não conseguia. Né? Acabei encontrando um técnico, não um professor, mas um técnico que conseguiu conversar com ele sobre isso. Foi uma das coisas mais marcantes, porque eu acompanhei tudo aquilo de uma forma assim, muito ligada ao dia a dia da informação, porque eu era fonte deles com o que estava acontecendo, com a explicação do que podia acontecer, né? E os meios de comunicação, eu tirei meu celular, e óbvio, meu celular não parou mais de tocar. Foi um momento assim, muito difícil. Mas foi um momento que depois, uns tempos depois, na verdade naquele ano, logo depois eu fui para a INPA da minha turma de jornalismo, e uma das coisas que eu vi disso tudo, que talvez eu tenha encontrado sentido de ser jornalista nisso, é que numa cidade muito pequena, acho que da Indonésia, tinha um jornal local, ou da Tailândia, não lembro agora a cabeça, e o tsunami acabou com a cidade. Praticamente todos os jornalistas morreram. Ficou o dono do jornal. E ele chegou no jornal e as máquinas estavam todas destruídas, eles não tinham como rodar nada.
Só que a população estava vivendo, correndo risco de doenças e de mais uma série de coisas. E ele percebeu ali a necessidade que ele tinha de fazer circular informações voltadas para a preocupação com a saúde pública. Como é que as pessoas tinham que agir, quais os cuidados que